Salve, salve torcida vascaína, um grande abraço para todos vocês, desejando a todos um ótimo domingo nesse dia 2 de fevereiro de 2025. Estamos no ar mais um vídeo aqui do canal Giro Vascaíno. Dentro desse vídeo nós iremos falar muito sobre esse pós-jogo, analisar de uma forma melhor do que foi ontem, realmente em relação a erros individuais do Vasco que comprometeram inclusive o resultado. O Volta Redonda poderia ter vencido o jogo e aquela pedra no sapato do Vasco. Mas Verratti, mais uma vez, o cara que o único que faz gol nesse time, realmente, se ele precisasse em algum momento, chegasse para a diretoria e querer ganhar mais de R$1 milhão, teria que fazer isso. Porque o quão é impressionante o ataque do Vasco. Sem o Verratti, o ataque do Vasco é zero à esquerda. E ele salvou com 2 gols, um de pênalti e um no final da partida de cabeça, o seu melhor característica, que é esse gol. Mas enfim, vamos falar também sobre a questão das escolhas do Carille. E também, principalmente, eu vejo pouca gente falando sobre isso. Mas ninguém questiona a diretoria pela falta de material humano que o Carille tem nesse início de temporada. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Gostaria de vocês assistissem esse vídeo do início até o fim, tá? Para dar aquela força pra gente. Se inscreve no nosso canal se você está chegando agora pela primeira vez, deixa o seu like, que é muito importante, ativa o sino das notificações e também gostaria de ouvir a sua opinião, deixe o seu comentário dizendo o que você avaliou de forma positiva ou negativa, o que você entendeu sobre esse jogo, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Vamos lá, Vasco 2, Volta Redonda 2 em Kleber Andrade, em Cariacica. Muita gente eu via percebendo nas redes sociais que estava comemorando esse empate. E desculpa, não deveria comemorar esse empate. O Vasco estava perdendo para o Volta Redonda até os 48 do segundo tempo. Tem gente comemorando como se fosse algo tão extraordinário esse empate que, estamos invictos. Desculpa, é obrigação do Vasco, como qualquer time grande, enfrentar um pequeno, vencer essa partida. Pensar e achar comemorar empate só porque está invicto é pensar muito pequeno para a instituição, para o clube. Enfim, mas cada um pensa exatamente o que quiser. Eu analiso de uma forma bem interessante e bem diferente. Acho que o Vasco começou muito mal o primeiro tempo. Os jogadores que foram preservados do jogo contra o Maricá pareciam que tinham jogado 90 minutos no meio de semana contra o Maricá, que foi Jair, Paulinho, João Vitor e Coutinho. Pareciam que eles nem tinham recebido folga, ao contrário do Verratti, que jogou as 4 partidas como titulares, os 90 minutos, estava correndo muito mais do que esses 4, para vocês entenderem o quanto que a gente está carente de depender só do Verratti. E eu não sei até que ponto o Verratti vai conseguir lutar, correr nessa batida desse calendário insano que é o futebol brasileiro. Enfim, o meio de campo totalmente lento, num gramado, vamos dizer assim, não é um dos melhores, tá? Porque a bola parecia quicando igual aquelas amoeba que era de criança. A bola quicava tanto ali que, sinceramente, eu não sei se é uma culpa do gramado, não sei se é a culpa da bola, não sei se é a culpa da parte técnica dos jogadores. Enfim, o Vasco errando muito no primeiro tempo, tendo poucas chances de gol. Inclusive, as chances que o Vasco teve no primeiro tempo foram jogadas de bola parada, não foi nem jogadas de triangulação. Muita gente criticou a atuação do Alex Teixeira, e até concordo com as pessoas, mas coloco um contraponto aqui. O Alex Teixeira está fazendo uma função que o Carille está pedindo para que ele fizesse, diferente do que o Felipe colocou ele no final do ano passado. No ano passado, o Alex Teixeira jogava como um atacante, que pudesse jogar ali junto com o Verratti. Hoje o Carille está pedindo para o Alex Teixeira ser ponta direita. Todo mundo sabe muito bem que o Alex Teixeira não tem condições físicas para atuar como ponta direita. Quer atuar como ponta? Coloca o Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues já demonstrou
total versatilidade em relação a jogar na ponta direita. Se hoje o elenco do Vasco é limitado e não tem peças, não tem material humano para o Carille, coloca o Puma na ponta direita. Não dá para colocar o Alex Teixeira, que é um cara veterano, para ficar correndo atrás de lateral de ponta de um time que tem a sua parte física começando a ser treinada desde novembro. Então isso aí é um erro tático de leitura do próprio Carille. Eu acho que o Carille só errou nesse ponto. Talvez um outro ponto de querer dar folga para esses jogadores aí no meio de semana. Porque a partir do momento que você preserva esses caras, no mínimo você estava pensando que eles pudessem ter gás 100% no jogo de ontem. E isso não aconteceu. Então parem com isso. Se o Corinthians, se o Palmeiras, se o Santos tá jogando sempre com o mesmo time, trazendo ritmo para essa equipe, por que o Vasco, que tem um elenco bem inferior, um time bem inferior do que esses que eu citei, estão conseguindo fazer rodagem, preservar determinados jogadores? Os jogadores também têm que ter essa responsabilidade sobre isso. A gente via ontem um Corinthians aí, com o mesmo tempo de preparação do próprio Vasco, Depay jogando, Yuri Alberto jogando, o Thales Magno aí fazendo gol. E o Vasco quer preservar Coutinho. Desculpa, não tem que preservar esse tipo de jogador. Esse tipo de jogador que não conseguiu atuar na temporada passada, quanto mais ele jogar, ele tem que jogar. Então, para mim, esse foi os dois erros do Carille nesse jogo de hoje e na logística, na preparação do jogo do Maricá para o Volta Redonda. O restante, eu vou dar nomes aos bois, porque aqui é o papo reto, aqui é sempre canal raiz, sempre fala a verdade. Não dá João Vitor e Lucas Oliveira. Desculpa, eu não vou avaliar por 2 jogos, eu não vou avaliar por um jogo. João Vitor já vinha jogando mal desde o jogo contra o Madureira. E é um salário de quase R$1 milhão. Aí eu pergunto, imagine Verratti, o cara que estava querendo, ou supostamente pensando em ganhar R$1 milhão, o cara olha para o João Vitor, o cara vê um zagueiro todo estabanado, um zagueiro que bate, se bobear até na mãe, um cara que erra tudo que tenta e ainda conseguiu fazer a grande façanha de fazer um gol contra. Ganha quase R$1 milhão no nosso poderoso da colina. Então não dá para ter João Vitor. Lucas Oliveira. Lucas Oliveira foi a grande contratação aí do scout Felipe e Pedrinho. Ele tinha ido bem contra o Madureira, contra a Portuguesa, mas eu não sei até que ponto o ataque do Madureira e do Portuguesa não testou ele de verdade. Isso comprovou exatamente no jogo contra o Volta Redonda ontem, onde o ataque do Volta Redonda não é um dos melhores, é apenas jogadores nota de passar de ano, 5,5 e olhe lá, mas fizeram um salseiro que a dupla Lulu, uma delas, o Lucas Oliveira, não conseguiu fazer o básico, que era para chutar para lateral num lance de contra-ataque do Volta Redonda. Qualquer jogador que jogue futebol, seja profissional ou pelada, sabe muito bem quando você tiver mano a mano num possível contra-ataque do teu adversário e você tá numa condição difícil ali, a primeira coisa que você faz é chutar para lateral. E a criança não conseguiu fazer isso, explanou o taco, perdeu a jogada, o atacante do Volta Redonda disparou sozinho. O Léo Jardim, não sei o que aconteceu, talvez ele achou que ia conseguir fechar o ângulo, se antecipou e o cara fez o básico, encobrir o Léo Jardim, que poderia ter ficado esperado até o último momento ali da finalização do atacante. E ali o Vasco vinha perdendo de 2-1, também não jogando absolutamente nada. Inclusive o Carille comentou e colocamos aqui um vídeo de uns shorts aqui a respeito de Coutinho e Payet juntos, e ele respondeu sobre isso. Ele acabou colocando isso no segundo tempo, mas é aquilo, não adianta você ter um jogador como o Coutinho que não tem a preparação física para jogar o futebol brasileiro, e você não adianta ter um jogador de 36 anos que parece que o campo é a Fashion Week. Parece que o campo para ele é um desfile de moda.
Ele simplesmente não faz absolutamente nada. Ele fica ciscando sempre nas pontas. Ele se esconde dentro do jogo. Ele não se aproxima dos jogadores. Todas as tentativas de cruzamento parecia que o Verratti tinha 5 metros de altura, porque a bola ia aparecer como se fosse aquele futebol americano, que o cara dá um chute para ir lá na quinta jardas, seja lá quem for, naquelas análises de futebol americano, enfim. Então não tem como. E o torcedor que acha que Payet e Coutinho vão jogar juntos, tire isso da cabeça. Se você quer ver um time compacto, um time pelo menos alinhado dentro de campo, não existe essa possibilidade de Payet e Coutinho jogarem juntos, porque os dois não têm condições físicas de competir hoje no futebol insano que é o futebol brasileiro. O ataque, mais uma vez, por isso que eu coloquei na capa: o Verratti salvou o Vasco, porque realmente salvou. Se não fosse o Verratti, o Vasco tinha perdido de 2-0. O Caio Tenório tentou até ajudar nós. Valeu, Caio Tenório, fazendo aquele pênalti amador para cima do Jair. O Verratti, mais uma vez, fazendo gol de pênalti. E aí depois, no cruzamento do Lucas Piton, que o Lucas Piton só sabe fazer isso. Se tivesse a condição de, igual o futsal, de jogadores entrar do segundo tempo para o jogo só em algumas oportunidades, só colocaria o Lucas Piton para bater escanteio, porque de resto ele não serve absolutamente nada. E eu não estou fazendo um parâmetro e criticando não só pela questão do empate. Eu já venho falando isso, já tenho há 2 meses, desde a temporada passada. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe muito bem disso, que eu sempre fui um defensor de forma bem expressiva para tirar o Lucas Piton do time há muito tempo. O Lucas Piton não via performando, já tem tempos, tá? E a parte física compromete. Ele é um lateral hoje, aquele lateral que, meu irmão, não vai e nem ataca. Não defende, não vai à linha de fundo. Então, a única coisa que o Verratti precisa é que o Lucas Piton chegue à linha de fundo. E foi o que ele precisou numa batida de escanteio para o Verratti conseguir fazer o gol. Entretanto, o Vasco conseguiu um empate. Prejuízo para o Volta Redonda, porque estava vencendo o jogo. Para o Vasco, pode levantar a mão para o céu e agradecer sempre a Deus por esse empate, porque poderia ter sido pior. O Vasco permaneceu em segundo lugar e agora, meu irmão, vem o teste de fogo na quarta-feira. Fluminense em Brasília. Aí eu quero ver como que esse time vai começar a andar em campo, porque se andar como andou no primeiro tempo e boa parte do segundo, vai tomar uma variada do Fluminense em Brasília. Não achem que clássico é diferente, que atuação é diferente, que comportamento é diferente. Comportamento só é diferente dependendo da cabeça do jogador e da comissão técnica. Se não tiver isso, vai ser o mesmo marasmo que foi contra o Volta Redonda. Então gostaria de que você ouvisse seu comentário. Se você discorda de mim, tudo bem. Pode comentar aqui o que você não discorda, que eu gostaria de ouvir a sua opinião e a respeito sobre esse jogo de Vasco e Volta Redonda. Um grande abraço para todos vocês, gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo para mais e mais pessoas. Hoje nós não teremos live, só apenas esse vídeo. Conto com a ajuda de todos, tá? Para se inscrever no canal se está chegando pela primeira vez e dar aquele poderoso gostei, o like, faz com que o algoritmo entenda que esse vídeo é muito bacana, é muito legal, é muito produtivo para os vascaínos e aproveite para divulgar para mais e mais vascaínos, não só do Brasil, mas do mundo afora. Saudações vascaínas, um grande abraço e só para finalizar, diretoria, não esqueci de você, tá? O que mais a gente pega no seu pé em relação a você dar material humano para não só o Carille, mas também na época para o Rafael Paiva. Sabe por quê? O que o Carille hoje tem na beira do campo é o que o Rafael Paiva tinha o ano passado. E aí, muitos dos torcedores criticavam as escolhas, criticavam o Rafael Paiva. Vocês estão vendo o que o Carille está passando. Então, não queiram responsabilizar máxima em jogadores e comissão técnica. O maior responsável por hoje o Carille não ter material humano se chama diretoria do Vasco, que tem 3 cabeças em relação àquilo ali: Pedrinho, Felipe e Marcelo Santana.
Esses são os responsáveis por o Vasco não ter elenco, não ter time. Saudações vascaínas, casaca. Um ótimo domingo para todos vocês.